Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E vamos para o segundo vídeo da nossa semana, em que eu trago um pequeno texto bíblico aqui, alguns versículos, e faço a descomplicação deles. Na semana passada eu falei sobre maldição hereditária, usando o texto para descomplicar, o texto ali que está em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 5, explicando esse texto com o texto de Ezequiel 18. E aí teve alguns comentários aqui nesse nosso vídeo pedindo para que explicasse também, fizesse alusão ao texto de Romanos 1, né, e também ali explicasse o texto que se encontra ali em 2 Samuel, quando Saul erra e o povo sofre a consequência disso. Né? Então, esses dois textos que nós vamos trabalhar hoje aqui no nosso vídeo desta semana. Tudo bem? Vamos nessa? Pois bem, vou começar com o texto, melhor dizendo, que está lá em 2 Samuel, no capítulo 21, no versículo 1. Veja o que diz. Houve, em dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse, a culpa de sangue sobre Saul e sobre sua casa, porque ele matou os Gebeonitas. Né? Então, acho que o rapaz que deixou esse comentário ali no nosso vídeo sobre maldição hereditária, ele queria que explicasse esse vídeo se isso aqui tinha ou não tinha alguma relação com maldição hereditária. Lembre-se que o princípio fundamental de você compreender a Bíblia Sagrada é de você usar ela mesma para trazer as respostas ao que ela questiona. E um texto muito obscuro, ele não pode ser explicado à luz de um texto mais obscuro ainda. Né? Há necessidade de se clarificar os textos para que nós entendamos o todo da palavra de Deus. E palavra de Deus aqui a gente está falando de Gênesis até Apocalipse. Né? Então, quando Davi vai consultar a Deus e Deus fala a ele que a culpa desses 3 anos consecutivos de fome por conta de Saul, que matou os Gebeonitas, o que isso significa? Onde mais nas Escrituras fala desse povo Gebeonita? Para que a gente possa tentar entender o que está sendo dito aqui. Se nós formos lá para Josué, no capítulo 9, a gente vai perceber que Josué foi clemente com esse povo. Josué fez uma aliança com esse povo. E diz assim lá no capítulo 9, versículo 15. Depois você lê o texto inteiro, todo o capítulo 9. Vai dizer assim, ó, Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. Então Josué fez uma aliança com esse povo. E o que foi que Saul fez? Saul matou esse povo. Então o que está acontecendo ali, que Davi vai consultar a Deus, é uma consequência da ação de um rei. Ou seja, o povo está sofrendo consequência por conta de um rei ter quebrado a aliança que um homem de Deus, Josué, havia feito com aquele povo. Então não diz respeito aqui a maldição hereditária, mas sim a consequência de um ato ruim de um rei. Né? Então, a gente voltando ali para o texto de 2 Samuel, no capítulo 21, no versículo 1, fica claro à luz lá de Josué 9, que, olha, houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Então, Davi consulta ao Senhor e o Senhor diz, a culpa de sangue sobre Saul, ou seja, existe culpa de sangue sobre Saul e sobre sua casa, porque ele matou os Gebeonitas. E aí Josué fez, a gente viu lá em Josué 9, que Josué fez um pacto para que esse povo, então, vivesse. Então, o que está acontecendo aqui não é uma maldição hereditária, uma ideia de alguém fazer algo e alguém sofrer isso por conta desse algo. Aqui é uma ação de causa e consequência. Havia uma aliança com esse povo. Saul foi lá e quebrou essa aliança. Então, há consequências dessa aliança. É a mesma coisa quando duas partes entram, então, em acordo, fazem um pacto, então existem essas cláusulas pactuais para que sejam cumpridas. Se uma das partes descumprir as cláusulas contratuais, ela será punida. E aqui fica muito claro o pacto que Deus fez com Abraão, né? Apontando para Jesus Cristo na cruz. Quando Deus chama Abraão, pede para que Abraão mate os animais, parta-os ao meio e faça um corredor. Né? Então a gente percebe que há uma parte passando ali, uma tocha de fogo passa entre aqueles animais e um fogaréu passa entre aqueles animais e Abraão cai num profundo sono. Então, o que está sendo mostrado ali? Que se alguém que está acordando, se as partes que estão acordando
aquela aliança não cumprirem com um acordo, acontecerá com elas aquilo que aconteceu com os animais, foram partidos ali ao meio. Então, esse texto de 2 Samuel, capítulo 21, no versículo 1, é explicado por Josué lá no capítulo 9, no versículo 15, quando Josué faz a aliança, mas fica aí como lição de casa, leia o versículo inteiro, tudo bem? Ou melhor, o capítulo 9 inteiro. E indo aqui para Romanos, no capítulo 1, vou ler aqui do 18 até o 24, veja o que diz. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Trocam a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, ou Deus se fez conhecido, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, olha-se para a criação, percebe-se que há um agente criador e organizador de tudo isso, que é o próprio Deus. Então, Deus, Paulo falando que Deus se mostrando conhecido por meio da criação. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. E aí ele vai chegar e dizer essa indesculpabilidade dos homens. Ou por quê? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração sensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus corruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O que Paulo está dizendo aqui? Que o homem, ele é idólatra, né? E o texto lá de Êxodo 20 fala da idolatria do homem de fazer imagens para si. Então o homem troca a imagem, ele adora a criatura ao invés de adorar ao Criador. E o Criador se faz conhecido e o homem ainda assim não o adora. Então por isso ele é indesculpável diante de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Como o texto lá de Êxodo 20 fala de idolatria, Romanos aqui também traz a consequência dessa idolatria. A consequência vai ser a morte. O homem é indesculpável diante de Deus, né? O homem já nasce indesculpável diante de Deus por conta da herança hereditária, e aí a gente pode chamar de herança hereditária ou herança maldita, que é o pecado original, o pecado de Adão, né? Por conta desse nosso representante que é Adão, nós também, então, herdamos esse pecado de Adão. Aí a gente pode falar de uma maldição hereditária nesse sentido e somente nesse sentido, tá bem? Então o que Paulo está dizendo é que o homem é idólatra, e aí ele troca a imagem. O que acontece aqui? O homem está pervertido. Veja que o homem, ainda assim, ele sente a necessidade de adorar algo que está além dele, porque se ele se prostra a uma imagem, ele está dizendo que aquela imagem ali está acima dele. Então ele tem o senso do divino, mas ele o faz de forma pervertida, né? Então por isso ele se torna indesculpável diante de Deus. Tá? Então a gente percebe aqui que o pecado da idolatria é um pecado que o homem já herdou desde o Éden, né? Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, querendo ser como Deus, né? Então o pecado da idolatria, ele tem origem ali. E aí a gente percebe que a Bíblia é um livro de unicidade no seu tema, né? Então um livro vai respondendo o outro, um texto vai trazendo a resposta para o outro, e existe essa aí interação canônica, né? De modo que o tema bíblico, né, que é a salvação do homem, né, ou a regeneração do homem, a reconciliação do homem por meio de Cristo Jesus, fica cada vez mais evidente por meio dessa contextualização canônica, tá bem? Então esse foi o nosso vídeo desta semana, espero que você tenha aí entendido. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal, e se você deseja ajudar no crescimento deste canal, você pode se tornar membro, apenas R$ 4,99 por mês, e você vai ter acesso a conteúdos aí exclusivos para membros aqui do canal, tá bem? Então que Deus possa abençoar a sua vida, e se você quiser deixar um texto aí nos comentários para que nós possamos, então, na próxima semana, trazer a explicação dele, ou a descomplicação dele, nós o faremos, tá bem? Então fique com Deus, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, porque se Ele não quiser, certamente não acontecerá.